semana, muita gente se assustou com a declaração da Bruna Marquezine sobre o amor. Ela disse que teve que fazer muita terapia até se habituar com a ideia de um amor tranquilo. Mas por que será nós relacionamos a tranquilidade com o tédio? Eu refleti muito sobre essa declaração dela. E aí, vocês já pararam para pensar o quanto a música, o mundo das artes, principalmente as artes dramáticas, os romances livrescos e as próprias novelas tendem a nos influenciar nesse sentido, a relacionar o amor com o sofrimento? A própria religião cristã, que é a base da nossa sociedade, tem como substrato o sofrimento. E aí, nesse sentido, o nosso inconsciente, para muito além de tudo isso, está o tempo inteiro interpretando e absorvendo. Bom, o que acontece é que o nosso inconsciente está o tempo inteiro ouvindo, interpretando e absorvendo todas essas afirmações superegóicas. E nesse sentido, o nosso ego, que fica igual cego em tiroteio, totalmente perdido, fica o tempo inteiro tentando equilibrar essas energias. Presta atenção se você já não relacionou isso com amor. Eu grito com você porque eu me preocupo. Eu faço você sofrer para você aprender. Eu brigo com você porque eu me importo. Eu faço tudo isso porque eu te amo. Não, você não ama. Isso não tem nada a ver com amor. Isso tem a ver com narcisismo. Mas o ego, que é louco por um lugar seguro para se sentir importante, se sentir presente, ele precisa dessas afirmações, porque essas afirmações estão na própria formatação da existência dele, na sua própria criação. Então o ego acaba jogando esse jogo, mas esse jogo de egos narcisista com ego masoquista, não tem nada a ver com amor. Isso é o jogo da toxicidade. Essas paixões tóxicas, aquelas que nos adoecem e acabam com a nossa autoestima, elas são cheias de altos e baixos, elas massageiam e ferem o nosso ego o tempo inteiro. Mas elas a gente confunde com amor porque ela está na própria formação do nosso ego. E o nosso ego acaba gostando desse jogo. É uma armadilha emocional. Esse tipo de jogo, o jogo da toxicidade, ele precisa de dois tipos de ego. O ego masoquista, aquele que tem baixa estima e precisa de um lugar seguro para se sentir existente, e o ego narcisista, o ego vaidoso e dominante. E aí, esse jogo, ele é um tipo de jogo muito perigoso de se jogar, porque o que acontece é que geralmente alguém sai ferido, e nesse sentido, na maioria das vezes, é o ego masoquista. E por quê? Porque o ego masoquista, ele acaba aceitando esse abuso psicológico e ele acaba se acostumando com isso, porque ele foi criado dessa forma e ele não conhece outra forma de felicidade. Já o ego narcisista, ele precisa ferir, ele precisa machucar, ele precisa inferiorizar o outro, ele precisa dominar o outro para se sentir bem, para se sentir forte e suficiente. É um tipo de jogo que pode até explodir faísca no início, aquelas paixões avassaladoras que chegam a te tirar o ar. Mas o problema é que a longo prazo esse tipo de jogo acaba te causando ansiedade, depressão, fobia social e às vezes a própria vida. É porque geralmente quem se machuca é o ego masoquista.
E o ego narcisista está sempre no controle. Mas se por algum motivo antecipadamente o ego masoquista se liberta, ele acaba correndo o risco de morte. Haja vista os trocentos casos de feminicídio que nós vemos na atualidade. Geralmente as vítimas são mulheres. E por quê? Porque as mulheres recebem um tipo de educação que geralmente é voltado para a subserviência. E nesse sentido, acaba formatando esse ego masoquista, esse ego acostumado a um certo tipo de abuso psicológico. A nossa própria sociedade coloca a mulher nesse lugar. O contrário é raro, mas também pode acontecer. Existem muitas mulheres de personalidade narcisista que também fazem os homens sofrer. Isso existe para muito além de tudo o que você pode imaginar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Acredite no amor, mas no amor verdadeiro, o amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, como dizia o Cazuza. Por quê? Esse tipo de amor são verdadeiras armadilhas emocionais, muito difíceis de serem superadas, que ferem muito o seu ego, a sua autoestima, acaba com você de todas as formas possíveis que você imaginar. E você acaba, quando isso acontece de forma recorrente, você acaba acreditando que todas as pessoas são assim, que todo homem é igual, que toda mulher é igual, enfim. Não é que todas as pessoas são iguais, é o seu ego doente que procura, que busca esse tipo de relação afetiva, porque o seu ego doente, ele precisa desse tipo de relação para se sentir existente, para se sentir seguro. E nesse sentido, faça terapia, conheça o seu funcionamento, porque quando você se autoconhecer e quando você perceber que existe outra forma de felicidade, que não essa que você vive entre os altos e baixos, você vai viver uma vida muito mais feliz e muito mais plena. Faça terapia.